de festa em Sergipe, 46 anos de Casa Hábito. É uma novidade, ao mesmo tempo não chega a ser surpreendente diante da plenitude, da grandeza em termos de profissionalismo e do lado empresarial que se chama Dilamar Carvalho. E aqui você tem o clássico, o esporte, o social. Então você tem como escolher a marca para você se vestir melhor e se vestir ao seu gosto. Sim, ao sucesso da Casa Hábito, aguarde Dilamar Carvalho no nosso Café com Business. Chegue mais! Oferecimento Casa Hábito. Faça parte da nossa história. Núcleo Doutora Norma Leite. Nutrologia avançada. Dente Master Aracaju. Transformando vidas através do sorriso. Autoescola Paraty. Centro Técnico Profissionalizante. Plique Plique Jardins. Salão de Beleza Infantil. Profinte. Clínica Escola de Psicologia e Saúde. Olá para todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carlinhos Cardoso e a partir de agora o nosso Chegue Mais está no ar. Hoje nós temos um programa super bacana, onde nós vamos abordar um assunto tão familiar e que sim, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. E hoje vocês já perceberam que eu estou aqui com um co-apresentador, que eu vou apresentar para vocês agora. Por favor, Samuel, para a câmera, se apresente para a gente. Como é você? Como é seu nome? Oi, povo, eu sou Samuel Fernandes Leone. Quantos anos você tem, Samuel? 7. Quer tirar o boné para ficar mais bonito no vídeo? Pode tirar. Pode colocar aí. Isso, esse aqui é Samuel. Samuel tem 7 anos. E hoje veio acompanhado do papai para nossa gravação, mas resolveu pegar aqui o microfone e também dominar a cena. Então, bem-vindo, Samuel. Aqui quem manda também é você, você também é apresentador. Beleza? Então, seguimos para a apresentação dos nossos convidados de hoje. E, apresentando nossa primeira convidada de hoje, eu gostaria de convidá-la. Ela que é advogada e representante do coletivo Mães pela Diversidade em Sergipe. Por favor, seja muito bem-vinda, Alessandra Tavares. Obrigado pelo carinho da presença. Sente-se, acomode-se e seja muito bem-vinda. Ele que dispensa a apresentação, dispensa apresentações. Eu sou fã há muitos e muitos e muitos anos. Admiro o trabalho desse cara fantástico. Na luta, no combate à homofobia, no combate à transfobia, na defesa dos valores éticos, na defesa de todos os valores que compõem uma sociedade justa de verdade. E sem mais delongas, por favor, eu gostaria de convidar o querido Mário Leone. Seja muito bem-vindo. O estúdio é todo seu, sente-se e cheguem mais. Vocês estão vendo que a nossa pauta de hoje promete. Então fiquem aí, o apresentador já começa. Então, nada mais justo do que abrir o nosso bate-papo com ela, que é advogada, que se chama Alessandra Tavares, mas ela também é representante do coletivo Mãe pela Diversidade. Por favor, doutora Alessandra, fale um pouco para a gente dessa experiência de fazer parte desse coletivo. Então, primeiro agradecer pelo convite, né? Dada a importância do tema, de se falar sobre essas questões. E o coletivo Mães pela Diversidade existe aqui em Sergipe desde o ano de 2019, mas é um coletivo que é nacional e que começou em São Paulo no ano de 2014.
Certo. Então já tem muito tempo aí na estrada e nós estamos com representantes no Brasil quase todo. Esse coletivo hoje no estado, ele já tem uma sede, ele já tem um local que possa representar essa coletividade? Nós não temos sede fixa, Certo. né? É muito difícil hoje, né, as ONGs, as associações, porque para tudo isso precisa de verba, né? Precisa Na verdade, de eu acho que são apoio. políticas públicas. Exatamente. Então, assim, a gente faz um trabalho de formiguinha, né? Cada um na sua casa, a gente se reúne, mas a gente ocupa a Câmara Municipal, a gente ocupa a Assembleia Legislativa. Nós estamos em todos os lugares onde existe o debate que trata da questão da população LGBTQIAPN+. Que maravilha, adorei as letras, tá? Já vou falar também. Com relação à nossa população LGBTQIAPN+, quais são os grandes desafios que você, como mãe, você consegue presenciar? O primeiro desafio é manter nossos filhos vivos, nossas filhas vivas e nossos filhos vivos. É importante que se diga que o respeito ele deveria estar em primeiro lugar. Eu falo deveria porque infelizmente não é isso que acontece. A gente sabe da violência, né, que assola o país contra a população LGBTQIAPN+, em especial a população trans e travesti. Então, assim, a gente luta primeiro pela vida. E foi isso que nos trouxe a reunião, né, essa reunião de mães e pais dentro desse coletivo Mães pela Diversidade. Foi justamente o medo que os pais e as mães sentem quando descobrem que seus filhos e suas filhas são LGBTs. Infelizmente, na verdade, a gente já passa a pertencer automaticamente ao grupo vulnerável, né? Já somos um grupo de risco. Um né? grupo de risco, porque infelizmente, ao mesmo tempo em que se fala de Deus, em que se fala de amor, nossos filhos estão sendo mortos, estão sendo violentados todos os dias, né? A cada hora, enquanto a gente está conversando aqui, alguém está sendo violentado. E quando eu falo violentado, eu falo nos diversos níveis de violações. Por favor, pode que a ficar à vontade. população passa. É até chato, né? Porque a gente deveria estar falando de coisa alegre, de coisa boa, de coisas positivas, né? De avanço na questão da legislação, da proteção e até de políticas públicas, ainda que de forma um pouco devagar, né? Um pouco sendo excluída sempre, mas a gente precisa falar sobre esses dados, né? A gente precisa falar que a violência ela vai desde uma palavra de agressão até a morte de alguém. E são mortes sempre grotescas, né? Não é simplesmente matar alguém. É matar, é tirar o coração, é arrancar os olhos. Recentemente a gente soube de uma menina O nosso lésbica. estado de Sergipe, eu vou falar agora com o Dr. Mário Leone como profissional da segurança pública. Como é que andam os números, os índices de criminalidade com relação à população LGBTQI+. Então, Carlinhos, infelizmente, Sergipe não está apartada da realidade do restante do país. Ainda mais por estarmos em um estado, pertencermos a uma região que é marcada pelo machismo, né? Certo. O coronelismo, o patriarcado coronelista, né? Mas somos também muito vanguarda, né? Somos uma região muito vanguardista, onde o movimento é resistência há muito tempo, né? E, infelizmente, eu sempre falo, quando o assunto é violência, né, que o nosso grande desafio na segurança pública é enfrentar o fenômeno da subnotificação, né? Esses dados eles não são revelados nas estatísticas policiais, porque, infelizmente, as vítimas ainda não se sentem, muitas vezes, encorajadas a denunciar. Então, é importante, porque ainda existe uma imagem de uma polícia truculenta, um receio das vítimas de virem a ser ridicularizadas, hostilizadas, revitimizadas no âmbito da segurança pública. Você como profissional da área, sente que ela está buscando conhecer, que ela está buscando ao menos aprimorar a questão até mesmo do tratamento, do primeiro atendimento, quando uma pessoa nessas condições procura pelos serviços da segurança pública? Sim, aqui em Sergipe a Polícia Civil é vanguarda. É uma referência, inclusive, para o restante do país.
através do DAGB, que é o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, né? Que faz esse enfrentamento. Nós tive com ela na sexta-feira passada, a doutora Meire Mansuê, delegada, que é uma Ialorixá, inclusive, tivemos no terreiro, no Marcos Freire, e ela faz esse enfrentamento dos crimes LGBTfóbicos, de racismo e de intolerância religiosa no âmbito do DAGV. E temos também uma outra política em curso, né, que é o Centro de Referência em Direitos Humanos para LGBTs, que oferece um serviço de atendimento psicossocial e jurídico às vítimas da violência, né? Hoje nós temos o subtenente Dantas como coordenador do Centro de Referência, que funciona hoje no edifício Maria Feliciana. Bacana, né? Informação de utilidade pública, tá, gente? É muito importante. É um centro de quê, doutor Mário? É um centro de referência que promove o acolhimento, né, da comunidade LGBT. Desse órgão hoje? A Secretaria de Segurança Pública. Então, são duas políticas em curso hoje no âmbito da Secretaria de Segurança Pública. O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, que é a delegacia, né, é quem vai recepcionar os procedimentos relacionados à violência, aos crimes praticados contra a comunidade LGBT, que é a PN+, e o Centro de Referência, que já oferece um aporte de um atendimento psicossocial e jurídico. Alessandra, mãe pela diversidade também significa luta, briga e resistência pela diversidade? Significa, acima de tudo, o amor, que vem em primeiro lugar. Porque os pais, né, as famílias costumam falar de amor incondicional. E aí a gente descobre o verdadeiro amor incondicional é quando algo foge daquela regra. Aquela regra da sociedade que fala de família tradicional brasileira. A minha não é nada tradicional, né? Ou talvez até seja a mais tradicional. Eu diria que talvez ela não seja vista aos olhos do tradicionalismo. Mas enfim, é onde existe amor, é onde existe apoio e é onde a gente luta não só pelos filhos da gente. Eu não luto só pela minha filha. Eu preciso reconhecer que a minha filha é uma pessoa privilegiada nessa sociedade tão preconceituosa, né? Uma menina branca, de classe média, olho claro. A gente precisa ver as pessoas pretas, as pessoas periféricas que sofrem mais. A gente precisa fazer esses recortes quando a gente fala de vulnerabilidades. Então, eu não posso nunca comparar a situação da minha filha, que, em primeiro lugar, tem o apoio da família incondicionalmente, de qualquer pessoa da família. E quando eu falo família, eu estou ampliando aqui para todas as pessoas. Eu estou ampliando para avós, tios, primos. Também, tá? Depois traga. Vai aqui sim. Linda. E eu estou falando de pessoas que são privilegiadas. E eu digo entre aspas porque, em se tratando de ser mulher nesse país, né? Nesse lugar onde a mulher tem medo de qualquer coisa, né? Em que o corpo dela pode ser invadido a qualquer momento, e a gente tem visto isso aí todos os dias, mas eu estou falando de uma menina que é privilegiada. Sim. Então, eu luto por aqueles e aquelas que não têm esse mesmo apoio. Que maravilha. Né? Eu luto para que aqueles que foram abandonados, a gente tem inúmeras histórias de pessoas LGBTs que foram expulsas de casa aos 11 anos de idade. Gente... E muitas vezes, para vocês que não conseguem compreender, o que leva à marginalização são fatores como este. Porque vocês imaginem o que é uma pessoa aos 11 anos ser espancada, humilhada, tá? E totalmente posta para fora de casa. Onde muitas vezes o acesso até de um parente ou de um familiar mais próximo, ele é até negado. Então qual é o caminho que nos resta? O caminho que nos resta é o caminho à rua, é o caminho da prostituição, muitas vezes é o caminho da marginalidade. É tanto que recentemente eu estava lendo uma pesquisa que a vida da população trans, elas não conseguem ser longínqua, né? Eles não conseguem ter uma longevidade porque justamente são totalmente enraigados nessa base que ainda é esse submundo da marginalidade. Me perdoem se eu estiver errado, ou o estudo que eu li, ele não condiz com essa realidade. Isso é verdade. Infelizmente, o Brasil ainda é o país que mais mata, principalmente as pessoas trans, que têm uma expectativa de vida de 35 anos. É um absurdo a gente imaginar
que alguém, uma pessoa trans, depois que passa dos 35, comemora por estar viva. Que sociedade é essa que a gente tem? Que né? tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Que tipo de democracia que a gente fala? A democracia para quem? Né? A gente precisa pensar na sobrevivência dessas pessoas. E quando você fala da prostituição, é bom que se ressalte que não há problema nenhum Sim, com olha, a prostituição. Não é isso, não se trata absolutamente, de uma fala discriminatória, por favor. Desde que não seja a única opção da pessoa é ir para a prostituição por uma medida de sobrevivência, por ter sido expulso de casa, por essas questões que você falou. O que a gente questiona é compulsória. Né? Essa prostituição ela se dá de uma forma compulsória, porque é inimaginável que 90% da população trans esteja ainda compulsoriamente inserida na prostituição. Isso é porque cedo são expulsas de casa, expulsas da escola que não está preparada para acolher esse jovem LGBT, especialmente os jovens trans, e que encontram dificuldade de inserção no mercado de trabalho, são precarizados. Então, eu venho observando, assim, eu não só como jornalista, como comunicador, mas também como empresário que sou, eu venho observando alguns movimentos nos setores, né? Assim, existem pelo menos, não posso dizer que é uma maquiagem, mas é como se aos poucos eles fossem buscando se conscientizar. Hoje existem cotas no ensino público federal, tá? Que é cota que é disponibilizada para essa comunidade, porque se precisa ter formação e se precisa ter acesso também à formação. Então, as políticas públicas hoje que existem do governo federal, as cotas que tanta gente discrimina, minha gente, pelo amor de Deus, se em pleno século XXI você está preocupado com o grau de formação, com o nível que o seu próximo ele possa atingir, que é isso, minha gente? Que mundo é esse? Então eu observo os cenários assim, meio que modificados. Né? Hoje eu pego, a gente voa, a gente viaja com companhias aéreas, eu vejo comissárias trans, né? Você chega num caixa de supermercado, tem lá uma mulher trans maravilhosa, com seu nome social, com o nome vestida, se apresentando daquela forma. Então eu acho que devagar, mas que a sociedade ela está buscando nos dar esse espaço que durante muito tempo ele foi negado. Nós temos conquistado, né, esse espaço isso que eu ia falar. à custa de muita mobilização, de muita luta, né? A base de muitas vidas. De muitas vidas, Certo. Eu queria falar com vocês também, porque... Deixa eu olhar aqui para essa câmera, né, meu cinegrafista Bruno? Obrigado, viu? Eu sempre tenho que falar olhando para a câmera, a gente acaba se esquecendo. Diretor, tá tudo bem, diretor? Que bom. O pessoal da Meta, tudo certo, né? O som também tá bom? Para você não falar nada aqui para mim, tá tudo certo. Eu queria falar com vocês sobre um tema. Aliás, isso não deve nem ser tema, porque, na verdade, eu acho que nós não temos que provar nada para ninguém. Nós não temos que assumir. Recentemente eu falava com o Dr. Mário ao telefone, quando ele falou, olha, eu não acho que a gente tem que provar nada para ninguém. Não acho que a gente tem que pedir nada para ninguém. O nosso Estado ele é laico, com relação, voltando à questão da espiritualidade, e nós temos livre-arbítrio. Então eu não acho que a gente tenha que estar, mas infelizmente só se consegue as coisas na base do grito, na base de muitas lutas. Falando sobre isso, eu queria perguntar para vocês, o que é família para vocês? Qual é o conceito que você tem de família? Pense no que você vai responder aí do outro lado, mas eu vou fazer essa pergunta para ele, que além de ativista, além de militante, além de um defensor ferrenho, também é pai. Então eu gostaria de perguntar ao Dr. Mário Leone, conte pra gente sobre a experiência de ser um pai, uma família LGBT. Aí não tem como não se emocionar falando da paternidade, né? Desse exercício, desse desafio, dessa responsabilidade e desse prazer, acima de qualquer coisa, dessa alegria, né? Sempre foi um sonho ou isso veio com o tempo? Isso veio com o tempo, né? Um casamento já de 16 anos,
né, nesse caminho, nessa trajetória minha com o Serginho, vulgo Pacotinho. O doutor Mário, porque ele é casado, pequenininho, viu, por isso que gente? o apelido dele é Há Pacotinho. 16 anos, então vocês não mandem direct paquerando o delegado, tá? Não pode, o delegado é casado, pai de família. Sérgio, querido, um abraço, viu? E ele tem uma gilete bem afiada entre os dentes, ainda por cima. Então vocês não podem me mandar direct paquerando, o delegado é casado, tá? E o delegado é pai de família, ele tem uma pensão nas costas todo mês. Então, olha, Conta pra gente. Carlinhos, quando teve um momento que minha tia, que é como uma mãe para minha mãe, que ajudou a me criar lá em Salvador, ela estava já com diagnóstico de Alzheimer e já no estado bastante avançado e tal. E meu pai também idoso, morava com ela, não tinha condições de cuidar dela. Eu conversei com o Serginho, de Sérgio, eu estou muito preocupado com minha tia, com minha mãe, Dinda, né, porque é minha madrinha. E eu quero muito trazer ela para aqui, para Aracaju, poder cuidar dela. Ela está precisando de cuidado. E ele não pestanejou, assim. Ele me deu todo o apoio e me ajudou a cuidar de Lulu. E nesses 3 anos de convivência, eu costumo dizer que ela fertilizou assim, a nossa relação, né? Ela morava com você? Morava com a gente, ela faleceu morando com a gente, morava 3 anos. E fertilizou a nossa relação. No início, inclusive, eu ficava preocupado, dizia assim, poxa, a gente vai perder nossa privacidade, nossa intimidade, com esse entra e sai de cuidador, enfim, enfermeiro, papá. Mas não, foi o contrário, exatamente o contrário. Quando ela se foi, quando ela desencarnou, ficou um buraco, assim. Antes dela se despedir dessa vida aqui, a gente já vinha amadurecendo, né, fertilizando essa história. A gente já vinha sentindo esse desejo, só que a gente sabia que era inconciliável. Uma senhora de 90 anos num apartamento com uma criança que faz birra, que grita, que chora. Ele tá aqui nos nossos estúdios, viu, gente? Ele tá aqui, tá com o microfone, tá aí no celular. Tá? Até um vento que passasse e batesse a porta, ela ficava estressada, ela precisava de silêncio, de muito silêncio, de um ambiente de muito silêncio e tal. Mas assim que ela partiu, a gente já formalizou a união estável, já no intuito de de nos habilitarmos juntos para a adoção. Perfeito. Esse processo, muitas pessoas, elas têm um pouco de dúvida. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse processo, porque eu conheço até inclusive alguns casais que esbarram muito na questão burocrática. O seu processo, eu sim acredito que ele deva ter passado por todos os trâmites burocráticos que a lei exige, mas você achou que ele foi mais facilitado para os tempos atuais? Hoje a gente tem a jurisprudência a nosso favor, né, Alessandra? Que bom que a gente conseguiu avançar, né? Porque na legislação a gente não tem. A gente não tem uma legislação que ampare, né? Mas a gente conseguiu avançar. Quando chega na esfera judicial, nós somos tidos como um caso de exceção, excepcionalidade. Nos tribunais superiores a gente já tem isso pacificado. Então, se um magistrado fizer qualquer tipo de discriminação, ele vai responder por racismo, inclusive. Mas eu observo que eles são muito embasados em decisões anteriores que já foram tomadas, né? Até decisões favoráveis. Eles usam muito essa forma. Então, a gente passou por constrangimento, né? Havia uma magistrada na vara especializada que ela se arguía suspeição em todos os casos que envolviam casais homoafetivos. Nossa. Por conta da religião dela. Isso aconteceu no nosso processo de adoção e de diversos outros casos. E ainda bem que eu falei com relação à laicidade do Estado, né? Porque o Estado ele é laico. É laico, mas infelizmente isso não é respeitado, né? Em muitos momentos, né? E hoje um juiz pode arguir suspeição sem necessidade de fundamentar. Já tem o STF pacificou que o magistrado ele pode arguir suspeição sem ter que fundamentar o motivo de se julgar suspeito, né? Perfeito. E aí nessa hora é importante trazer à tona a luta, a união das associações, do movimento em favor da população LGBTQIAPN+, que se une para discutir essas questões. E houve pressão quanto a isso, porque será que é mais legal, mais interessante para o judiciário manter uma criança no abrigo
Abrigo não é lugar de criança. Não é lugar Então, de criança. mesmo que Tanto que já tornou abrigo, né? Uma coisa temporária. mesmo que tenha demorado um pouco mais por conta dessa Sim. situação que aconteceu com o Mário, né? E Serginho, mas assim, não era para ter acontecido, primeiro porque a lei permite tranquilamente que o processo deles seja como qualquer outro. E mais ainda pelo fato da criança ter passado mais tempo no abrigo por conta de uma decisão como essa. Então, é inimaginável que você argua uma situação dessa por conta da religião, mas você, com a sua religião, fez com que aquela criança ficasse mais tempo no abrigo, sem uma família que a acolhesse. Como Uma tivemos- família provavelmente hétero, que, né? Então, Assim é como uma situação- tivemos em 2018 uma magistrada aqui também que nos fóruns integrados da Zona Norte discriminou um casal de lésbicas em uma cerimônia de casamento coletivo. Eu acompanhei esse. Elas foram preteridas. Quer dizer, isso, o STF ainda não tinha pacificado que atos discriminatórios se enquadram na lei de racismo. Porque se já houvesse essa jurisprudência, seria um caso flagrante de racismo. Porque elas foram constrangidas perante toda aquela comunidade ali. Quer dizer, vários outros casais se casaram naquele dia e apenas elas foram preteridas. Isso é um ato flagrante de racismo LGBTfóbico. Né? Falando na mudanças, você falava na sua fala anterior, você disse que tinha uma rotina com essa pessoa que você trouxe para a sua vida. O que mudou na sua rotina depois da questão de ser pai? Ai, mudou tudo. Essa semana eu tava ao telefone com ele, viu, gente? Falou, peraí que tá na hora de eu fazer o dever da escola, o dever de casa com ele. Então ele para... Que são momentos muito divertidos, né? Maravilhoso. Outros nem tão, outros momentos são bem tensos também. A gente vai do céu ao inferno em questão de minutos. É muito intenso, mas assim, ressignifica tudo. É uma alegria, não tem, nem sei explicar. Há quantos anos ele está na companhia de vocês? Então, ele chegou pra gente, a gente se conheceu no dia 2 de fevereiro. Presente em fevereiro, 2 de fevereiro, em Salvador, nós levamos presentes e flores para Iemanjá. E eu sou filho de Obaloaê, né? Obaloaê, veja a sincronicidade. Obaloaê, ele é filho adotivo de Iemanjá. Nanã, ele nasceu cheio de feridas e foi abandonado na praia. Iemanjá acolheu, adotou, tratou das feridas dele. E então, nesse dia, eu ganhei de presente o Samuel. Olha que lindo. Eu vou pedir agora pro nosso cameraman virar, só para vocês acompanharem. Olha como é que o Samuel tá aqui com a gente, ó. Mostra aí, senhor Bruno. E a gente veio combinando. Ele tirou o boné. Pra gente, ó. Viu aí, ó? Estão combinando. Ele tirou o boné. Ele tirou o boné. Só para vocês verem como é que o Samuel tá no clima aqui com a gente. Aí no dia 10 de maio, a gente conseguiu a guarda provisória quando ele foi morar com a gente. Foi todo um processo de adaptação, né, até o momento que a gente conseguiu a guarda provisória. Em setembro, já depois de eu ter feito a minha cirurgia cardíaca, a gente conseguiu... Aí houve a retificação do registro civil dele, com o reconhecimento da dupla paternidade, que foi uma festa. É Samuel de quê? Samuel Fernandes Leone, tá? Ele fez questão de dizer isso aqui quando ele chegou. E aí é importante falar qual a diferença entre a minha família, né? A família de um casal hétero e a família de Mário, Serginho e Samuel. Não, eu não posso falar em diferença, eu posso falar do que a gente tem em comum. Amor. Muito amor. São uniões, né, de pessoas. De pessoas que se amam. Pelo e que estão afeto. construindo. Pessoas unidas pelo afeto. Pessoas com a vida que cotidianamente vivenciam o amor de todas as suas amor, formas. Como canta Lulu Santos, consideramos justa
toda forma de amor. amor. É o momento aqui, eu sempre gosto de agradecer o carinho dos convidados, mas a nossa produção, tá? O apresentador também tem um presente para vocês, uma lembrança de agradecimento pelo carinho de vocês terem vindo até aqui. E eu falei com ele, mas é ele que vai entregar para vocês. Quando estiver pronto aí, vocês me avisem, tá? Ai, meu Deus, o pai vai chorar. E a tia também. E ele... Eu chamei ele, eu tive que pedir, tá? Já... Bem que eu percebi nos bastidores você falando Cochichando, estavam cochichando. Oh, que lindo! Aqui, ó, Samuel, o das rosas brancas é o do papai. Oh. E as flores vermelhas é da tia Alessandra. Então, agora pode sentar aqui com a gente, Samuel, um pouquinho. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui um pouquinho com o papai. A gente veio combinando até. Vem cá, pra gente fazer pelo menos fazer uma foto, Samuel. Ele não quer. Agora ele quis. Você sabe que o Zeca compôs aquela música, aquela canção Telegrama na minha intenção, né? Então, o delegado recebeu flores, adoro receber flores. Hoje eu resolvi mandar flores ao delegado. Ao delegado. Que bom. Olha, gente, eu gostaria de falar para vocês que assim, eu não me considero um militante, né? As causas, as pautas que eu sempre busco trazer aqui são pautas humanistas, são questões humanitárias. Eu acho que credo religioso, sexualidade, intimidade, eu acho que nada disso merece ser pautado, muito menos discriminado e nem julgado, né? E até mesmo condenado. Mas quando eu resolvi convidar vocês aqui nesse programa, a gente não vai estar com essa trivialidade, nem com essas modinhas de internet. Eu acho que a função do entretenimento é trazer informação e ser uma ferramenta de utilidade pública. Então, quando eu resolvi convidá-los, eu falei, gente, que bacana. Quando as pessoas falaram comigo, falaram, bacana. Que entrevista bacana, que sucesso para vocês. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente todo o carinho, a atenção que vocês tiveram de vir até aqui. Dizer que me considerem, me incluam, tá? Me convidem, me levem para o que for, porque eu tô nessa luta, eu faço parte dessa luta. Porque vocês imaginem a minha situação como preto, como pobre, porque eu sou filho de mãe pescadora e pai trabalhador rural, na qualidade de gay, feliz, muito bem resolvido, sem nenhuma frustração, tá bom? Eu sou uma pessoa extremamente realizada em todos os aspectos da minha vida. E quando vocês falaram sobre essa condição de ser pai, quando você falou que sua filha foi uma privilegiada, eu não tive esses privilégios, mas eu sempre tive que criar os meus mecanismos de defesa para sobreviver e resistir e existir nesse mundo cruel. Então, que vocês continuem trilhando essa missão que foi concedida, tá? Essa missão que é na defesa do amor, na defesa de quem é gente, na defesa dos menos favorecidos. E é sobre isso. Obrigado. E se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade, né? Porque é sempre bom a gente falar sobre isso. Você falou que as pessoas não precisam dizer... eu nunca precisei... Falar, eu sou hétero. Eu sou hétero. Não precisei. Então, eu sonho com esse dia em que as pessoas LGBTs não precisem dizer que são LGBTs. Mas é importante pautar esses temas, pautar esses assuntos, porque nós estamos tratando de vidas vulneráveis. Com esses recortes que você bem falou aí, né? Sobre a questão de raça, sobre ser da periferia, a gente precisa dar muita importância. Eu venho dessa a gente precisa dar muita importância e assim, eu espero que um dia a gente não precise desse discurso que você falou de sobreviver. Gente, é muito cruel a gente imaginar que alguém precisa todos os dias se afirmar e se reafirmar como pessoa. Mas também é importante falar
que você é um homem gay, porque você é uma Sim. pessoa influente Sim. e que você pode mostrar a outras pessoas como é tranquilo. Tranquilo. E é isso que as pessoas veem em mim. Eu estudei, né, em 2 grandes escolas particulares daqui do estado de Sergipe, mas eu vim da rede estadual, municipal, na verdade, e eu fui galgando. Mas vocês não têm noção, só recentemente foi que eu descobri todas as perseguições que eu enfrentei com uma determinada pessoa dentro de uma grande escola particular. As humilhações que eu passei, só que não era nada, era puro preconceito. Vocês imaginem você chegar para estudar e a pessoa falar assim para você. Eu não vou falar o cargo dele, mas um dia eu ainda vou dizer. Eu não gosto de você aqui. Esse mundo não é seu. O que é que você está fazendo aqui? Então isso era pura homofobia. Isso era puro ódio, porque eu não fazia mal para ninguém. Eu não incomodava ninguém. Mas essa pessoa, ela se sentia incomodada. Então isso me marcou. Eu fui... toda forma de amor eu recebi do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho. Eles não estão mais conosco. Eles já desencarnaram também. Mas eu fui extremamente amado, mimado, protegido. Mas fora, a gente sempre teve que lutar. E muitas vezes até brigar. Sair no tapa mesmo. Era luta. Porque quando você tem uma mãe como você, que faz como é que é... Meu filho o quê? Diga aí, doutor Mário. Meu filho o quê? Você fez o quê com meu filho? Então é o seguinte, pode falar. Você falou dessa questão da escola, é interessante porque, assim, minha filha estudou na escola que Samu hoje estuda. Então, a gente passou por uma situação que, assim, não trouxe nada de negativo para a vida dela por conta do apoio que ela sempre teve, né? Mas a gente foi à escola. E meu marido lá na escola disse, eu vim aqui dizer para vocês que a minha filha namora com menina. Tem algum problema para vocês? E na hora, a pessoa não sabe o que dizer, porque ela está vendo um pai e uma mãe que estão ali em defesa da filha. Que ela não vai poder mandar nenhuma observação, que ela não vai poder chamar para nenhuma reunião. E que se tiver algum problema em relação ao estudo, estamos aqui para conversar. A questão da sexualidade, com quem ela se relaciona, não interessa à escola. E aí hoje eu fico sabendo, através de Mário, que a escola foi preparada para receber Samuel. Como? A mesma escola. Então veja que bacana essa luta, né? A gente fez um processo lá atrás, um movimento lá atrás, dentro da escola. E eu acho que isso foi bastante positivo, porque hoje a gente vê um comportamento diferente. E como é bom isso, né? Como é bom esse resultado. A escola, Mário, também passou a ser inclusiva. Sim. Hoje você sente totalmente o seu filho, a sua família acolhida Sim. e respeitada dentro Sim. da instituição educacional. Muito, até hoje não tenho o que dizer. E ele se sente, ele gosta muito da convivência lá, se sente realmente pertencente àquela família. É uma família, né? Se torna uma família também, né? E, Carlinhos, eu queria agradecer a você também, tá? O convite, o carinho, desde o início, desde o primeiro contato mantido. Falar do meu orgulho, o orgulho da minha família, uma família homoafetiva, uma família interracial. Falar do orgulho da minha militância no movimento dos policiais antifascismo, na RENOSP LGBTI, que é a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública. Somos trabalhadores policiais, eu não conhecia, declaradamente bacana. Depois eu quero conhecer mais um pouco. Fazemos tá? o enfrentamento da LGBTfobia institucional nos órgãos de segurança pública. Infelizmente, as forças de segurança pública são marcadas por uma cultura organizacional muito machista, racista, LGBTfóbica. E aí nós estamos aqui para afirmarmos que nós existimos, que nós queremos ser respeitados. Ingressamos, não foi pela janela, foi pela porta da frente do concurso público. De um concurso né? público. Pesquisas evidenciam, tanto aqui como nos Estados Unidos, que ambientes corporativos que primam na sua gestão de recursos humanos pela equidade de gênero, pela contratação de negras e negros, de LGBTs, são mais produtivas, são mais criativas. E não seria diferente no serviço público, não seria diferente na segurança pública, quando a corporação policial ela é representativa da sociedade em sua pluralidade, em sua diversidade. Então, nós estamos aqui para defendermos as famílias no plural, as famílias em sua diversidade, todas elas para além de um único modelo que muitos entendem ser o único possível, né?
Mas não, existem diversos arranjos familiares, diversas possibilidades, e a gente está aqui para provar isso, né, Alessandra? Queria, se você me permitir, Carlinhos, também falar Fique à vontade. da minha alegria de estar aqui com a Alessandra hoje, porque assim, perdi minhas duas mães em 2015, em menos de 3 meses, a minha mãe biológica e a minha madrinha. E quando esse coletivo chegou com toda a força, assim, chegou fazendo a diferença aqui em Aracaju. E foi num momento muito difícil, que foi um momento de crise sanitária, de pandemia, em que as travestis... Um abraço no Zero Restrito. No auge da Covid aqui, as ruas todas desertas, as meninas que são profissionais do sexo, elas cozinhavam cozinhavam com álcool, porque não tinham dinheiro para pagar o gás de cozinha. E a gente teve que se mobilizar, as diversas instituições tiveram que se mobilizar. E eu tenho muito orgulho assim, dessa rede de solidariedade que se formou para poder chegar, levar algum alento assim, a muitos camaradas que estavam em situação Contem comigo, muito tá? difícil. Contem comigo. Nós da Renosp, inclusive, o Tiago Damasceno, que é policial militar, é Renosp também, e ele é o Blitz da Solidariedade, né, que arrecadou toneladas de alimentos e de... Exatamente. Íamos levar nas ocupações. Eu sempre faço um convite. Se querem entender como é que se manifesta a homofobia, LGBTfobia em nosso país, em nosso estado, vão conhecer as ocupações, a ocupação do MTST lá no Japãozinho, lá na Valdice Teles, que alguns barracos, inclusive, foram incendiados recentemente. Lá vocês vão encontrar diversos LGBTs que foram expulsos de casa, que foram expulsos da escola, que encontram dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ou que estão inseridos na prostituição e que estão na luta por moradia, né, por teto, né? Você tem que optar ou pagar o aluguel ou botar a comida na mesa. Então, não tem outra... Aí você opta por estar na luta por moradia. Então, assim, é nisso que eu aposto, sabe, Carlinhos? Na luta coletiva. Por isso que eu estou organizado em redes, em movimentos. Acho que não teria como a gente sobreviver a tudo isso, né? A essa pandemia transformada em um pandemônio pelo desgoverno que a gente teve que vivenciar. Só assistindo a tudo isso pela lente da TV ou do celular, sem estar mobilizado, assim. Eu acho que é isso que nos fortalece. Contem comigo, tá? Falando em família, agora vocês vão ficar com essas imagens belíssimas dessas famílias lindas que fizeram parte do nosso programa de hoje. Então sejam todos sempre muito bem-vindos. Chegue mais e a nossa pauta segue.